Tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar da primeira temporada de The Bad Batch, uma outra animação de Star Wars. Recentemente chegou ao fim, infelizmente, a primeira temporada de The Bad Batch. E se você não sabe do que eu tô falando, fica ligado aqui no canal e se inscreve, porque eu tô sempre falando de todas as novidades que rolam no mundo dos cinemas e das séries. Se você gostava de Clone Wars, no caso gosta, porque Clone Wars nunca vai sair dos nossos corações, se você curte Clone Wars, Star Wars Rebels e outras animações e histórias de Star Wars, com toda certeza você vai amar The Bad Batch. A série começa exatamente no momento em que a Ordem 66 está sendo executada, ou seja, no momento em que os Jedi estão sendo dizimados. Então a gente vê nessa série vários rostinhos conhecidos, mas eu já vou falar deles. Antes disso, eu preciso falar The Bad Batch, quem são eles, quem são essa Task Force 99. Se você assistiu Clone Wars lá no final da 7ª temporada, a Ahsoka, antes dela sair da Ordem, ela tem oportunidade, na verdade, ela e o N têm oportunidade de trabalhar com essa força-tarefa de clones que eles são chamados, é tipo Chapolin Colorado, sabe? Quando tudo dá errado, o que é que você chama? Você chama, não os Ghostbusters, mas sim, você vai chamar The Bad Batch. Eles são clones. Eles se chamam de The Bad Batch, que no português ficou traduzido como mal feitos. Eu não gosto muito dessa tradução porque não tem nada a ver com isso. Eles são clones que foram alterados em laboratório. Os clones já são feitos em laboratório. E eles foram alterados para cada um ter uma característica específica. Então o Tech, ele é muito bom com tecnologia, como o próprio nome diz. O Hunter, como o próprio nome diz, ele tem vários sentidos aguçados, ele é um líder nato e várias outras qualidades. O Crosshair, ele é um atirador de elite, assim, absurdo. O que ele quer, ele mata. E o nosso querido grandão é pura força bruta. Então temos aí esse nosso esquadrão. Eles apareceram lá no final de Clone Wars e eu fiquei muito feliz ao saber que eles iam ganhar uma série solo. Sabemos que a Ordem 66 ela foi executada pois os clones tinham um chip lá dentro do cérebro deles que faziam com que eles fossem completamente controlados, caso necessário, e nesse chip tinha uma informação muito específica que era justamente sobre essa ordem. E que bons soldados seguem ordens, isso vocês também já ouviram muito com certeza. Então nessa série a gente começa a ver o que acontece após realmente os Jedi terem sido dizimados. Então nessa série a gente consegue ver o que acontece após os heróis serem dizimados. Similar a Clone Wars, apesar deles seguirem sim uma linha, então meio que cada episódio é cada caso um caso, mas eles seguem uma linha temporal sim, pelo menos a primeira temporada ela não tem idas e vindas. Às vezes num episódio temos sim memórias, mas os episódios se passam em ordem cronológica, diferente de Clone Wars. Se você não sabia, Clone Wars não segue uma ordem cronológica não, tá? Quando eu descobri eu fiquei, gente, realmente não faz sentido, porque essa pessoa tinha morrido e agora ele apareceu vivo. Clone Wars não segue uma linha cronológica, mas The Bad Batch sim. A primeira temporada não foi muito longa, apesar do primeiro episódio ter tido 1 hora, mas é super entendível, porque realmente, como eu comentei, ele se passa exatamente no momento em que a Ordem 66 está acontecendo. Claro que a gente sempre fica esperando, putz, será que eu vou ver mais uma vez lá a morte do Grievous, ou eu vou ver a morte do Dooku. A gente não vê isso aqui, a gente não vai ver isso aqui, a gente não vai ver o Anakin se tornando Darth Vader, mas vemos sim o Darth Vader, eu já vou falar sobre isso, mas a gente vai ver o que acontece do outro lado. Então, enquanto os clones ainda estão um pouco sem entender, claro que os clones que conseguiram se libertar do poder do chip, porque a maioria só, tá, recebi uma ordem, vou acatar a minha ordem, vou obedecer, vida que segue. Mas alguns clones não. E para deixar bem claro, não foram apenas os integrantes do The Bad Batch que não cumpriram à risca as ordens do Império, não, tá? Fora o Rex, como a gente sabe que teve o seu chip retirado, isso aí a gente também viu em Clone Wars, a gente vê ao longo dessa temporada do The Bad Batch alguns clones que mesmo com o chip, eles têm uma certa dificuldade de cumprir certas ordens que vão de encontro ao que eles pensam. Então, isso traz também uma questão que muito envolvendo o Crosshair ali durante a primeira temporada é que será que os clones eles realmente têm o poder de escolha? Porque com chip ou sem chip, será que eles iriam seguir essas ordens? Não sei se essa é uma pergunta para a qual a gente vai ter resposta.
Mas, ali voltando para o primeiro episódio, a gente já começa com um rostinho bastante conhecido. Porque, por acaso, no momento em que a ordem acontece, os The Bad Batch, né? The Bad Batch, eles estão em um planeta lutando ali ao lado da mestre Jedi Depa Bellaba e do seu aprendiz, seu padawan Caleb. Se você lembra do Caleb, ele é lá de Rebels. Sim, o Kanan lá de Rebels aparece em The Bad Batch. Então a gente já tem diretamente uma ligação entre eles, porque o Hunter deixou o menino embora. Logo temos a série inteira de Rebels, senão ela não existiria. Esse é o primeiro rostinho conhecido que a gente vê. E fora isso, temos Ahsoka, Rex, Admiral Tarkin, que ele continua insuportável, mas é mais um rostinho conhecido. Temos uma pitada de Darth Vader no final da temporada. Mas, muito mais importante do que isso, temos 2 episódios focados ali na Hera e no Chopper. Sim, também lá de Star Wars Rebels. Então a gente vê a Hera na infância, enquanto ela ainda era, talvez adolescente, acredito eu, antes dela se tornar piloto e a pessoa tão importante que ela foi ali durante a Resistência. Vemos a Trace e a Rafa Martez. A gente ainda não viu a Ahsoka, mas eu acredito que ela vai aparecer na segunda temporada. Lá em Star Rebels ela aparece logo na primeira. Mas vendo a Trace e a Rafa, eu acredito que logo vamos ter a Ahsoka também no The Bad Batch. Mas o que acontece, o que se passa nessa série? Basicamente a gente vê eles tentando se esconder do Império e tentando viver, porque a gente precisa comer e pagar os boletos, eles também. No caso é cuidar da nave, combustível para a nave, para poder trabalhar, é quase a vida de um Uber, bem assim que funciona. Então, eles, além dos integrantes do The Bad Batch, existe uma outra clone muito importante que é a Omega. E a Omega, eu já preciso falar que ela é muito importante nessa temporada, e eu acredito, isso é um palpite completamente meu, uma teoria minha, que ela pode se ligar sim lá na série do Mandalorian. Porque a Omega, ela é um clone classe A, estilo, por exemplo, o Boba Fett. Então ela é uma primeira geração de clones. O seu DNA foi tirado diretamente lá do DNA original do Jungle, mas ele foi modificado. Como ela ainda é uma criança, o que eu acredito? Não fica bem claro isso na série durante essa temporada. Por que eles não fizeram a Omega crescer mais rápido? Porque a gente sabe que os clones eles têm um crescimento acelerado. Mas a Omega não. Tanto que no final da temporada a gente descobre que ela estava realmente lá no momento em que eles foram criados. A gente vê sim que ela já sabia da existência dos clones e tal, já sabia o nome de cada um, record, enfim. Ela tem muito um carinho por eles, mas a gente não sabia até o finalzinho ali da temporada que ela realmente estava lá no momento em que eles foram criados. Mas ela ainda é uma criança, então a idade dela biológica é realmente igual à idade que ela tem cronológica, pelo menos aparentemente. Mas pode ser que ela apresente sim algum superpoder, alguma coisa assim, alguma habilidade que a gente ainda não saiba. Até porque no final da primeira temporada, a gente vê que a chefe de Kamino e da divisão de pesquisa de clones, ela é levada pelo Império e ela é deixada em um lugar que é um pouco conhecido. Fica bem claro que o Império está interessado nas suas habilidades, até porque eles destruíram todo o laboratório lá do planeta e ninguém nunca vai saber, destruíram toda a evidência, então ninguém nunca vai saber que houve um envolvimento do pessoal de Kamino com o Império com relação aos clones, até porque já está sendo feita aquela troca ali de clones pelos soldados do próprio Império, por pessoas voluntárias ou não tão voluntárias assim. Mas a gente vê que ela é levada e ela entra ali num lugar e a mulher diz, ó, a gente tem uns planinhos bons para você. E qual seriam esses planos? Não vou dizer que me agrada muito, mas lembra lá, até na nova trilogia, então temos o clone do Palpatine. Isso dói até na minha boca ter que dizer isso. Mas temos essa nova trilogia, o clone do Palpatine. Temos o nosso líder Snoke também, que aparentemente veio do mesmo DNA. Então pode ser que ela tenha trabalhado nisso e que The Bad Batch se conecte diretamente com a última trilogia que saiu. Lembrando que existem várias outras produções de Star Wars acontecendo no momento. Então, temos uma série de Ahsoka que está em produção, temos a série de Obi-Wan Kenobi que aparentemente já terminou de ser gravada, The Mandalorian, a terceira temporada também está em produção.
temos Star Wars Visions, que não necessariamente vai ser canônico, mas é mais um projeto aí pra gente ver. E pode ser sim que vejamos uma conexão entre The Bad Batch e os próximos filmes, até porque sabemos que vamos ter filmes sim de Star Wars, fora, digamos, filmes prequels ou spin-offs, como foi Han Solo, que inclusive é um filme muito incompreendido, porque aquele filme é muito bom, mas pode ser que vejamos sim um pouco disso nos próximos filmes. A gente não tem nada de concreto sobre datas ou plot de um próximo filme ou uma nova trilogia, mas a gente sabe que vai acontecer eventualmente. Então pode ser que The Bad Batch esteja assim galgando o caminho até lá. Mas a série, ela é muito divertida. Eu não diria que ela é tão dramática quanto Clone Wars, porque eu acho que Clone Wars tem um pouco mais de drama. Mas é uma série maravilhosa, de qualidade maravilhosa, animação, coreografia, trilha sonora. Fora o saudosismo, então a gente vai de caminho, temos lá os Pikes em Obadia, a gente vai de um planeta para outro planeta, de um sistema para outro sistema, pela galáxia, planetas novos, planetas não tão novos assim, personagens não tão novos assim. Essa série, ela se amarra muito com Clone Wars, com Rebels, eles realmente estão formando um cânone muito legal. A qualidade eu já comentei absurda. E espera aí a Disney me confirmar uma segunda temporada. A série acabou de terminar, então provavelmente nem tão cedo teremos uma nova temporada. Mas se você não assistiu The Bad Batch, dê uma chance, você não vai se arrepender. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente se você já assistiu The Bad Batch e o que você achou. Um beijo e até a próxima.